Bom dia. Como está o seu hábito, hein? E aí? Todo dia? Olha, algumas coisas que ajudam a gente a fortalecer o hábito. Cada dia que eu faço, é mais fácil fazer amanhã. Cada dia que eu não faço, é mais fácil não fazer amanhã. O que faz um hábito? Repetição. O que destrói um hábito? Exceção. Tem um ditado popular que ajuda muito a gente nisso. Você já viu aquele ditado que diz que porteira que passa um boi, passa uma boiada? Cuidado. Cuidado em deixar passar um boi. Porque porteira que passa um boi, passa uma boiada. Só hoje não vou ler a Bíblia. Vou olhar só uma cena pornográfica. Vou tomar só uma coca. Vou falar só um palavrão. Porteira que passa um boi, passa uma boiada. Cuidado. Cuidado. O pecado é um negócio tremendo, Satanás sabe disso. Uma só brecha que você abre, ele põe o pé de cabra. Não abra a brecha. Jesus pode fechar a brecha? Pode. Ele é especialista em fechar a brecha. Mas por que você vai ficar dando mole? Para que brincar com o pecado? Você sabe que o pecado é um negócio cruel, pode me tirar do céu? Então, tem uma outra frasezinha que eu já ouço há anos na igreja, você já deve ter ouvido também, mas eu gosto de pensar nela. Assim, ou Jesus me livra do pecado, me tira do pecado, ou o pecado vai me tirar de Jesus. Eu tenho tido alguns amigos evangélicos, e um deles, um ex-pastor de uma igreja evangélica muito conhecida, que hoje é um advogado, ele me disse: Marcos, um negócio tremendo para afastar a pessoa de Jesus é a graça barata. Jesus perdoa. Jesus perdoa. Ele perdoa mesmo. Então você pode pecar, depois você pede perdão. Ele perdoa. Perdoa. Mas cuidado com a brincadeira com o pecado e com o perdão. Porque pode chegar um momento em que eu me habitue tanto com o pecado que eu já não o veja tão maligno assim. E se eu paro de confessar, já não há perdão para um pecado que não é confessado. Nem Deus pode perdoar um pecado que não é confessado. E quando a gente vai abrigando pecado na nossa vida, Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Veja, essa separação é da nossa parte. Nós erguemos uma barreira. E quando eu vou caminhando pela vida com pecados não confessados, eu me sinto excluído de Deus. E às vezes, Satanás me leva a perguntar assim: por que Deus não me abençoa, hein? Por que tudo dá errado para mim? Por que minha família não está dando certo? Por que as coisas não funcionam para mim? Mas eu que estou bloqueando o caminho da bênção. Porque tenho pecados na minha vida que não são confessados. Então, quando eu faço o propósito de ler a Bíblia toda ela, sem pular nem genealogia, nem pular Levítico, nem pular número, não pular nada, porque ela, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Então não vou ser eu, que vou ser o Deus para mim mesmo, vou ficar escolhendo, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não. Não, eu vou pegar a Bíblia toda, dizer: meu Deus, fala comigo. E Deus vai falar comigo através da Bíblia. E Deus vai, através da Bíblia, me dizer: meu filho, olha, esse teu caminho aqui não está legal.
Porque se eu não ouvir essa voz atrás de mim, dizendo qual o caminho que eu devo andar, eu não vou confessar. E aí eu vou caminhando pela vida, abrigando pecados, esses pecados que não são confessados, Jesus não pode tirar de mim, porque Jesus só pode tirar de mim pecados que são confessados. Pecados que não são confessados não têm perdão. É muito sério isso. Mas se ninguém me confronta, se a Bíblia não me confronta, se eu não gosto de ler Espírito de Profecia, porque o linguajar é antigo, as palavras não são modernas, então eu não gosto de ler essas coisas, e ainda mais, esse tipo de literatura, esse tipo de leitura confronta a minha natureza pecaminosa, ela vai falar contra a minha natureza pecaminosa. Se eu não leio isso, eu não tenho nada que me diga, filho, esse caminho não está bom. E aí eu fico achando, a minha visão não é de Deus, a minha visão é de igreja. Você está entendendo? É visão de igreja, não é visão de Deus. A igreja manda isso, a igreja pensa assim. Não, isso é radicalismo dos pastores, isso é radicalismo, isso é coisa antiquada, isso não serve mais para hoje. A igreja, eu desvio. Você está entendendo? Você está entendendo o que é um desvio? Eu tiro de Deus e ponho na igreja, porque Deus não fala mais comigo. Então só sobra igreja, só sobra regras de igreja. Que coisa dura. A gente não está em época de depender de igreja, gente. Quem depende de igreja para a sua vida espiritual está perdido. Logo a igreja vai acabar, o novo tempo vai acabar. Não vai ter igreja, cada um para o seu buraco escondido aí. E eu me acostumei a depender de igreja, depender de conselho dos outros. Deixa eu ver o que os pastores vão falar. Deixa eu ver o que os anciãos... Minha gente, e se o seu pastor for para o buraco, você vai junto? A Bíblia diz, se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Os dois vão cair no buraco. Então, se o seu pastor, que é humano, se eu que sou humano, sou um pastor, sou humano, caio, você está indo atrás de mim, você cai junto. Então, não está em época da gente depender de pastores, não está em época mais. Não, deixa que o pastor lê a Bíblia para mim, sábado ele fala o que ele leu. Ei, acorda! Não está mais em tempo disso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar por mim. Cada um, no último dia, vai se manter em pé por si mesmo. Meu pai não me salva, minha mãe não me salva, o pastor da minha igreja não me salva, o ancião da igreja não me salva. Eu preciso buscar ter uma experiência particular com meu Deus, através da leitura da Bíblia. Eu preciso amar a leitura. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, todo dia. Eu não gosto de ler a Bíblia, eu não tenho prazer na Bíblia. A Bíblia não é um livro agradável para mim, é difícil ler. E eu não gosto de ler. Tem gente que ainda diz assim para mim, e é verdade mesmo. Eu não gosto de ler nada, não é só a Bíblia. Não gosto de ler. Mas, meu filho, é vida ou morte, não é gosto. Você está com câncer, vai morrer. Você, não gosto de ir no hospital. Meu filho, morre. Você vai morrer, não tem esse negócio de não gosto. É vida ou morte, você está entendendo? Então, meu Deus, cria em mim gostos que eu não tenho. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a ler outras coisas, além da Bíblia. Por exemplo, tem gente que até lê Espírito de Profecia, mas fica ali só assim no caminho a Cristo, desejado. Eu preciso de coisa assim, entendeu? Mais maçuda. A gente que trabalha para Deus, se a gente não conhecer essas coisas, quem que vai conhecer? Quem que vai conhecer? Então, o texto, para a gente começar o estudo da palavra de Deus de hoje, é capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, o verso 5. Apocalipse, capítulo 3, o verso 5. Olha que coisa interessante esse texto. Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Algumas coisas interessantes nesse texto. Uma delas é que tem livro da vida. Se tem o livro da vida, tem o outro. Quando é que o nome de alguém é inscrito no livro da vida? Quando você diz, eu sou de Deus. Quando você pronuncia com a sua boca e você diz, eu quero ser de Deus, você aceita Jesus na vida, então o seu nome é inscrito no livro da vida. Mas esse texto deixa subentendido uma coisa que me faz ficar um pouco assim, precavido. O que diz esse texto? Que o meu nome, que está no livro da vida, o seu nome está no livro da vida. Ele está lá, mas ele pode ser riscado. Ele pode ser apagado do livro da vida. Então, ele não entra no livro da vida para nunca mais sair. Ele está no livro da vida, mas ele pode ser apagado do livro da vida. Veja, no juízo, Satanás vai estar para acusar. A Bíblia chama Satanás de acusador dos irmãos. Satanás vai nos acusar do quê? Dos nossos pecados. Agora eu pergunto para você, tem alguém na face dessa terra que não tem nenhum pecado? Todo mundo peca, pastor peca, ancião peca, obreiro peca, todo lugar peca, todo mundo peca, todos nós temos pecados. Então Satanás sabe disso. E no dia do juízo, Satanás chega diante lá do juízo e vai acusar. Se eu tenho pecados não confessados, o meu pecado lá que está anotado, ele não está coberto pelo sangue de Jesus. Mas se eu tenho pecados e meus pecados foram confessados, no momento que Satanás vier acusar, Jesus diz assim, não, Satanás. Verdade, você está falando a verdade. O Marcos pecou, ele é pecador. Mas tal dia, tal hora, ele se ajoelhou e ele pediu, meu Deus, eu gosto do pecado. Ele não mentiu para mim. Ele não foi um cristão fingido, de igreja, fingido dentro da igreja e pecador fora da igreja. Ele se ajoelhou e disse para mim, meu Deus, eu sou pecador, eu gosto do pecado, eu por mim pecava de novo, mas, meu Deus, me perdoa, me purifica, me transforma, cria em mim, ó Deus, um coração novo, põe em mim um espírito novo, põe o teu Espírito Santo em mim. Pronto, Satanás, eu tirei o pecado dele, pus sobre mim e eu morri lá na cruz. Então, nem o diabo pode me acusar de pecados que são confessados. Porque Jesus já tomou sobre si. E Jesus morreu com esses pecados. Que coisa maravilhosa! Não existe pecado que não possa ser perdoado. Só um que não pode ser perdoado. É o pecado que não é confessado. E quando a gente persiste num pecado conhecido e a gente não confessa, a Bíblia descreve um processo chamado de endurecimento do coração. E esse processo vai se acentuando até um ponto em que a pessoa não mais se voltará para Deus para confessar. E uma vez que você não confessa, não tem mais perdão. Que triste. Que triste. Então, quando a gente começa a pecar, muitas vezes Satanás não assusta a gente. Porque se a gente sofre logo as consequências do pecado, a gente se assusta. A gente se assusta e volta atrás e às vezes confessa. Então, muitas vezes a estratégia do inimigo é fazer assim. A gente começa no caminho do pecado, Satanás fala para os demônios, fala assim, deixa, não faz nada com ele não, deixa ele ir, deixa aí. E a gente vai indo.
Aí lá na frente, quando vem a queda, às vezes Satanás engana a pessoa dizendo assim, você já foi longe demais, não tem perdão para você, não adianta você voltar, Deus não recebe mais você. Mentira! Porque Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim buscar pecadores. Então, no momento que eu quiser, eu posso me humilhar e dizer, meu Deus, eu sou pecador. Me perdoa, meu Deus. Tira de mim o pecado, põe sobre o teu filho Jesus. E aonde tem pecado, tem morte. Se o pecado estiver comigo, a morte está comigo. Se o pecado estiver com Jesus, a morte está em Jesus. Meu Deus. Sabe, eu contei para vocês que eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia e estou nessa luta, Eu agora estou seguindo o projeto Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo por dia, umzinho por dia. Né? Hoje nós lemos Jó 23. Né? Todos os dias, é um projeto. Você pode seguir um outro projeto, mas siga um projeto que leia a Bíblia toda. Toda a Bíblia. Leia devagarinho, leia meditando, leia fazendo aquelas perguntas para cada verso. O que esse verso me ensina a respeito de Deus? O que Deus está pedindo para eu fazer nesse verso? Mas valendo, todos os dias, todos os dias. Bom, eu me casei, e você sabe que quando a gente se casa, você passa por um processo de adaptação, de viver junto com outra pessoa, de dormir na mesma cama. No começo você toma muita joelhada, você dá muita joelhada, né? Eu me lembro assim, às vezes eu acordava e oi! Era a Mari se virando. Você não está acostumado a dormir com alguém na mesma cama. Você dormiu uma vida inteira sozinho na cama, daqui a pouco tem dois na cama, né? Daqui a pouco eu virando... Nunca mais, já há anos que eu não ganho joelhada, nem ela ganha joelhada. Você vai se habituando, mas esse processo de adaptação, né? Até hoje nós temos problemas com cobertas. Gente, é um problema lá em casa. Coberta é problema. A Mari gosta de dormir com 10 metros de coberta. E eu tenho frio de dia e calor à noite. É impressionante. Eu suo, quase toda noite eu suo. Então, aquele calor, aquele conflito, né? Ela com um montão de coberta, e eu, às vezes, a coberta dela escapa para mim, e eu suo e põe a coberta para lá. E é um complicado mesmo. Outra coisa, ela gosta de dormir com tudo fechado. E eu gosto de dormir com tudo aberto. Minha porta tem que estar aberta, a janela tem que estar aberta, porque eu suo, tenho calor, e eu tenho que ter ar. E ela, não, ela até cobre a cabeça com a coberta. Então, você imagina nossa chegada da lua de mel. Isso que eu vou descrever para vocês foi real, não estou inventando. Olha, a gente chegou da lua de mel, nosso ninho de amor, coisa mais linda. Então, chegamos lá, cansados da viagem, a Mari foi tomar o banho dela. Eu cheguei no quarto, primeira noite, nós íamos dormir na nossa cama de casal, estrear o colchão, toda aquela expectativa. Bom, o que eu fui fazer? Fui abrir a janela, normal, sempre dormi de janela aberta, eu e meu irmão, dormimos juntos no quarto, janela aberta, abri a janela. Bom, a Mari sai do banho, falou, nossa, era mês de maio, está frio em São Paulo, a gente morava aqui em São Paulo. Nossa, está frio com a janela aberta. Eu fiz de conta que não ouvi, fui para o banho. Quando eu volto do banho, como é que estava a janela? Fechada. Mas se eu abrir a janela está fechada,
Eu, naturalmente, fui até a janela e abri a janela. A Mari olha para mim e fala assim, você não está querendo me dizer que a gente vai dormir de janela aberta a noite inteira? Mas como que a gente vai dormir de janela fechada? Ela disse, mas eu não posso dormir de janela aberta. E eu não consigo dormir de janela fechada. Nisso eu já fui abrir a janela. Olha, já abri a janela. Eu me afastei da janela, a Mari foi fechar a janela. Bom, vou parar a história por aqui. Acabou a expectativa da primeira noite. Foi só o começo. Que coisa dura. Que coisa dura. E você sabe que muitos dos conflitos são por janelas e portas e roupas e essas coisinhas, sabe? Mas nós tivemos muitos conflitos. E eu não estou falando quem está certo e quem está errado, porque a Mari tem o outro lado da história. E eu comecei a brigar ressentimentos em relação a Mari. Você vai brigando ressentimentos. Daqui a pouco o ressentimento passa a ser raiva. Depois da raiva vem o ódio. E Jesus diz, lá nos Evangelhos, que quando você tem ódio, aos olhos de Deus, é como se você tivesse matado a pessoa. Você não matou por falta de oportunidade. Você tem medo da polícia e outras coisas mais. Mas você não mata por falta de oportunidade. Mas para Deus, espiritualmente falando, o ódio e a raiva equivalem ao pecado do assassinato. E a coisa chegou numa situação tão extrema que eu pensei, eu não consigo mais ficar casado com essa mulher. Não tem mais jeito. Aí eu comecei a ler, eu não parei de ler a Bíblia. Aí eu comecei a caçar na Bíblia um texto que aprovasse a minha separação. Do Gênesis para o Apocalipse, do Apocalipse para o Gênesis, virei a Bíblia do avesso. Até achei um texto. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, tem uma possibilidadezinha assim. Aí Paulo diz assim, mas se vier a se separar, que não se case de novo, ou se reconcilie com a sua esposa, com o seu marido. Bom, eu não fui um homem que nasci para ficar sozinho. Então, se eu me separar da Mari, eu vou ter que ficar sozinho? Ou ter que me reconciliar? Então, já fico junto logo de uma vez. Já fico junto. Mas terrível! A situação foi piorando. E eu lendo a Bíblia. E Jesus falando para mim. Jesus falando coisas para mim. Eu vou falar uns textos para vocês. Jesus falou comigo. Jesus, lá em João capítulo 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Veja, não é conselho de Deus. É um mandamento de Deus. É uma ordem de Deus. E Ellen White diz que toda ordem de Deus é habilitadora. Então, quando Deus me manda amar, Ele me dá habilidade para amar. Então, você percebe que amor não é algo natural. É algo sobrenatural. Amar não é natural para pessoas pecadoras, como eu. Eu sou pecador. Eu fico magoadinho, fico chateadinho, né? Dodói. Estou com dodói. Não falo mais com você. Vou dar gelo.
Porque eu sou pecador. Então Jesus chega assim para mim, meu filho, você é pecador, mas você sabe o que vai acontecer com pecadores? Se não confessam o seu pecado? Então, meu filho, você está aí magoadinho? A mágoa é pecado. A amargura é pecado. Ah, Senhor, mas ela me ofendeu. Ela fechou a janela que eu abri. Senhor, ela ofendeu você? Se ela realmente ofendeu você ou não, isso não é um problema seu. Porque se ela errou, ela vai responder pelo erro dela no dia do juízo. Mas a sua mágoa, o seu ódio, a sua raiva, é você que vai responder diante de Deus. E o problema é que às vezes a gente fica arrumando desculpa no erro do outro para poder ficar mantendo um pecado dentro do coração. Não, Senhor, mas o outro errou. Mas o erro do outro é do outro. Deus não vai me julgar pelo erro do outro. Deus vai me julgar pelo meu erro, pelo meu pecado. Um outro texto, esse eu quero convidar você para ler. Lucas, capítulo 6. Olha que coisa séria isso aqui que está em Lucas, capítulo 6. Olha o que Deus diz aqui. Quem lê isso aqui, Hollywood perde a graça. Esses filmecos aí de novela perde a graça. Não tem nada a ver com novela isso aqui. Só que quando a mente da gente... a gente permite que a mente entre em contato com esse tipo de informação, né, de Hollywood, de novelas. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nossa mente aprende por contato e aprende por repetição. Então, você permite que isso entre, você abre uma porta e porteira que passa um boi, passa uma boiada, você abre a porta, essas informações começam a entrar e elas vão formatando o funcionamento do seu cérebro, da sua mente, para funcionar de acordo com aquela estrutura. Agora, quando eu leio todos os dias a palavra de Deus, Deus vai formatando a minha mente para ela funcionar de acordo com essa estrutura. Então veja agora, por exemplo, aqui, Lucas, capítulo 6, verso 27, diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos. Oi, gente, isso aqui é um negócio impossível para mim. Deus não está falando de esforço humano. Você lembra que ontem nós estudamos? Deus diz assim: quando você receber o Espírito Santo, quando eu puser o Espírito Santo dentro de você, eu vou fazer com que você obedeça aos meus mandamentos. Lembra disso? Então, esta obediência não é obra minha, não é obra humana, é uma obra divina, é obra de Deus, é Deus que faz, é o Espírito Santo que faz. E quando você recebe o Espírito Santo, você produz o fruto, e o fruto do Espírito é amor, lembra? Alegria, não vem de remédio, vem do Espírito Santo, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Então, quando Deus diz para mim, ame seu inimigo, eu falo para Deus, isso é impossível, Deus, eu não consigo. Deus, eu sei que você não consegue. Então, eu só preciso que você faça uma coisa, meu filho, que você acorde mais cedo, você vá à minha presença, você leia a Bíblia todos os dias, porque eu quero reformatar a sua mente. Eu quero, enquanto você lê sua Bíblia, eu quero derramar sobre você o Espírito Santo. E quando você receber o Espírito Santo, você será tornado em uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu vou criar em você um coração novo, um coração estranho, completamente estranho. Algumas pessoas vão dizer até que você é bobo, que você é trouxa, porque você vai, inclusive, ser capaz de amar seus inimigos. E pode ser que alguns de nós estejam dormindo com o inimigo, né? Tem gente que tem medo de morrer à noite, está dormindo com alguém do lado, não sabe o que vai acontecer. Não sei se eu vou acordar amanhã. Né? Terrível. Então Jesus diz assim,
filho, filha, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E continuando o verso 28, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, orai. Coisas começaram a mudar quando eu entendi isso aqui, comecei a orar pela minha esposa. A Mari tem o outro lado da história dela. Ela também tem experiências. Deus mostrou coisas para ela. Orar. Um dia ligou. Há anos que eu trabalho no Ministério da Família, e numa associação onde eu trabalhei, ligou uma senhora para mim. Pastor, porque eu vou me separar do meu marido, porque o homem fez isso. E olha, a mulher descreveu o pilantra assim, que coisa. Contou. Realmente, se for verdade o que ela falou, o camarada não prestava mesmo. E aí, você vai separar? Vou separar, pastor. E você não vai dizer nada para mim? O que eu vou dizer para você? Você já está falando que vai separar. Pastor, mas fala alguma coisa para mim. Tá bom, o que eu vou falar para você? Então, deixa eu perguntar para você. Quanto tempo faz que você está orando por esse seu marido? Silêncio, lá do outro lado da linha. Ela nunca tinha orado pelo marido, mas, espera aqui, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo, ama seu inimigo, se maldiz você, você bendiz. Ore pelos que caluniam você. Ao que te bate numa face. Eu não vejo o pessoal falando por aí isso. O pessoal fala por aí assim, se tem violência física, vai para a polícia, faz BO, avisa para todo. Jesus não está falando que a violência é certo. Você está entendendo? Jesus não está falando que a violência é certa. Mas Jesus está dizendo que às vezes a minha atitude retroalimenta a violência. E às vezes é uma relação meio simbiótica aí. E eu não estou falando só para mulher, é para homem também, que às vezes tem homem que apanha. É que a gente não sabe, porque ele não conta, porque tem vergonha. E não tem delegacia do homem. Entendeu? Aí o cara vai lá na delegacia normal para fazer BO, o que foi, o delegado? O que foi? É que eu apanhei da minha... cara, vai... Né? Então ele tem vergonha, ele não vai na delegacia normal. Então fica aí, sem registro. Mas tem homem apanhando de mulher. Certo? Então, como você reage com violência? Jesus aqui, ao que te bate numa face, oferece a outra. Mas não assim, não assim. Dá todo o que te pede, verso 30. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. A gente vai perder tudo mesmo. Quando Jesus voltar, a gente perde tudo. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles? E agora Jesus faz algumas perguntas cruéis. Escuta aqui, olha o verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Então, você amar alguém que trata bem a você, você não precisa ser convertido, você não precisa ter Espírito Santo, você não precisa ler a Bíblia toda manhã. É simples. Até sequestrador trata o outro sequestrador bem. E aí, mano? Entendeu? Claro. Então, não precisa. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. E agora Jesus resume tudo. Verso 35. Ele diz, amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem. Mas eu não faço. Eu não quero fazer o bem, porque eu estou com raiva. Bom, eu tenho que decidir uma coisa na minha vida. Quem vai dirigir minha vida? Se é o Espírito de Deus ou o Espírito do demônio? Eu tenho que decidir isso na minha vida. Se eu vou pedir que o Espírito Santo tome posse, vou confessar que eu não sou assim. Eu não sou assim.
Meu Deus, eu não sou assim. Mas eu também não vou ficar parado e dizer, eu não sou assim, e pronto, não sou assim. Não, eu não sou assim, mas eu reconheço que a tua palavra é verdadeira, eu confio que esse é o caminho da vida. Eu estava me lembrando hoje de madrugada, aquele texto diz assim, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Lá no Salmo 119, Davi diz assim, grande paz têm os que amam a tua lei. Aqui está a lei. Não é só 10 mandamentos, aqui está a lei. Deus dizendo o que eu devo fazer. Então, um casamento não vem de graça. É suor. Tem que quase suar sangue, lágrimas. E você percebe que você tem que entrar num processo de transformação do caráter. Que coisa dura que é isso, como é sofrido. É muito mais fácil eu continuar do jeito que eu nasci. E se eu quiser continuar do jeito que eu nasci, nem Deus vai se meter nisso. Deus permite que eu continue do jeito que eu nasci. Amai, porém, vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Olha agora o final, escuta esse final do verso 35, lê aí na sua Bíblia. Ele diz assim, será grande o vosso galardão. Você percebe que tem consequências espirituais aí. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos de quem? Do Pai. Ah, você não é mais filho do outro? Ah, eu nasci filho do outro. Lembra? Essa é uma verdade bíblica. Nós nascemos filhos da ira. Jesus disse para os fariseus, vós tendes por pai o diabo. Nós nascemos, depois que Adão e Eva pecaram, todos nós nascemos com aquele descontinho, entendeu? Por isso que a gente odeia, imagem e semelhança de Satanás. Mas quando eu reconheço que eu não sou assim, que eu sou da pá virada, eu sou santo do pau oco, e eu sou terrível, e eu não presto, mas, meu Deus, me ajuda, eu confesso, eu quero seguir a tua vontade, eu quero ler a Bíblia todo dia, meu Deus, transforma meu coração, minha natureza, Deus diz, dar-vos-ei um coração novo, porém entre vós espírito novo, eu vou fazer com que você ande nos meus caminhos, guarde os meus mandamentos, e então agora Jesus diz assim, grande será o seu galardão. Se a outra pessoa aceitar você, tratar bem você ou não, isso já não interessa. Mas diante de Deus será grande o seu galardão. Mas o principal é o que vem depois. E daqui. E sereis filhos do Altíssimo. Quando é que eu me torno filho do Altíssimo? Quando eu recebo o Espírito Santo. E o Espírito Santo cria em mim uma nova natureza. E me faz uma nova pessoa. E me ensina que eu preciso amar meus inimigos. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Eu quero terminar com alguns, tem vários outros textos que Deus usou para mexer comigo. Esse aqui, nossa, puxa vida, meu Deus, me ajuda, meu Deus, que é tão difícil. Eu sou mal, meu Deus, eu sou vingativo, eu não perdoo, eu não tenho misericórdia, me ajuda, meu Deus. Que terrível que é isso. Mas sabe o que eu descobri? Que Deus me deu o casamento para eu poder ir para o céu. Porque meu pai e minha mãe aguentavam muita coisa. Pai e mãe aguentam muita coisa da gente. Porque a gente nunca vai deixar de ser filho. É filho e amor de pai e mãe aguenta. Aí você se casa com uma pessoa que não foi seu pai nem sua mãe. Você não casa com pai nem casa com mãe. Você casa com outra pessoa que também tem pai e tem mãe. E essa pessoa não aguenta tudo de você, não. Você está entendendo? E aí você precisa pedir ajuda de Jesus. Então, casamento, para mim, foi e é ainda hoje, porque nós não estamos curados. A gente conversa sobre isso lá em casa. Nós não estamos curados, não. Nós nem estamos em tratamento.
Nós estamos em tratamento. Sabe qual é o nosso tratamento principal? É isso aqui, ó. Todo dia, todo dia. Eu tenho que me acordar, sair rapidinho da cama e ir lá me encontrar com Deus, com a Bíblia. Porque se eu me encontro com a Mari antes, não dá certo. Então, primeiro eu tenho que me encontrar com Deus. Aí, depois que eu me encontrei com Deus, pronto. Deus fala assim, vou cobrir você, meu filho. Aí pronto, aí até rola uns beijinhos. Entendeu? Pronto. Com Deus, vai. Agora, 1 João. 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 3. Esses textos aqui me derrubaram definitivamente. Olha aqui, 1 João capítulo 3, verso 14. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que é morte e o que é vida? Morte é a natureza pecaminosa, é do jeito que eu nasci. Vida é eu transformado, recebendo o Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. Então, olha como a Bíblia ela é íntegra e ela não se contradiz, né? Tudo é harmonioso, que coisa linda isso. Então, agora, João vai falar a mesma coisa que Paulo falou, que Jesus falou, que lá Jeremias falou, Ezequiel falou. Então, olha aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. E aí João diz assim: aquele que não ama permanece na morte. Aí tem cristão que vem para mim e fala assim, com aquela cara assim de papo cabeça, sabe? Assim, eu vou dizer uma frase agora de impacto. Diz assim: pastor, não amo mais minha esposa. Nossa, que frase. Meu filho, isso não é um problema conjugal. Isso não é um problema matrimonial. Você sabe o que é isso? Isso é um problema espiritual. Espiritual. Não tem nada a ver com casamento isso aí que você está falando. Não gosto mais da minha esposa. Você não gosta mais da esposa? Normal, meu irmão. Isso é normal. Para pecador como eu, como você, não gostar, eu ficaria impactado se você dissesse para mim assim: pastor, amo minha esposa. Nossa! Aí eu ficaria impactado. Puxa, me conta aí, mas o que aconteceu? Aí eu quero saber. Olha, você vem para mim com esse negócio comum de falar assim: não amo mais minha esposa. Isso aí, meu amigo, como é que você já viu o pecador amar? Isso é impossível para o pecador. Então Jesus está falando aqui, através de João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Aquele que não... Tem jeito de não entender isso aqui? Tem jeito de não compreender isso aqui? Está claro. Aquele que não ama está na morte. Eu posso estar na igreja, eu posso ser um pastor, e eu era pastor, eu posso ser um obreiro, mas se eu não amo, estou na morte. Meu problema é espiritual, não é matrimonial. Sabe, um dia eu fui fazer caminhada com meu pai. Agora eu vou sair daqui e eu vou, como eu tenho que ir para o Rio domingo, então tem um dia de folga. Nesse dia de folga eu vou para casa do meu pai, ali em Engenheiro Coelho. E amanhã meu pai vai fazer 80 anos. É uma data assim especial, né? Então, um dia, faz uns poucos anos aí, eu sempre quando vou lá visitar meu pai, a gente vai fazer caminhada. Meu pai caminha todo dia 1 hora. Todos os dias, caminhada. Um hábito, princípio, né? Caminhada. Para poder viver. E está inteirão, 80. E um dia, eu vou junto. E é a hora da gente conversar. E aí vamos conversando. Um dia meu pai, estávamos caminhando, sem papo, sem assunto. Daqui a pouco meu pai falou assim: sabe de uma coisa, meu filho? E eu falei: agora ele vai falar alguma coisa. Aí ele disse: sabe que
Eu oro todos os dias para amar sua mãe. Puxa vida, aquilo sim. É romântico isso? Não, não é romântico. Você sabe o que é romântico, que as pessoas dizem por aí? Estou sentindo alguma coisa por você. Isso é romântico. Agora, uma pessoa dizer assim, eu estou orando para amar, isso não é romântico. Mas é real, você está entendendo? Isso foi uma grande lição que eu recebi do meu pai. Amor não é algo natural. Amor é algo sobrenatural. Você, para amar, precisa orar. Sem orar, você não pode amar. Porque amor é o primeiro pedacinho do fruto do Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo, você ama. Não importa se o outro quer receber o amor, não quer, rejeita, não rejeita. O próprio Jesus foi rejeitado. Lá, João diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio, ninguém recebeu. Cuspiram, ainda mataram, e quiseram matar. E se eu fosse Jesus, o quê? Eu venho aqui para salvar vocês, chego aqui, curo todo mundo, faço bem, aí vocês querem me matar? Não, senhor, comigo não sou bobo não. Eu vou voltar para a casa do papai. Jesus não podia ter feito isso? Voltar para casa. Magoei. Vou voltar para a casa do papai. Certo? Voltar, arruma as malas. Tchau. Bobo comigo? Não. O que fez Jesus? Diz a Bíblia, tendo-os amado, amou-os até o fim. E agora o último texto. João capítulo 3, os últimos 2 versos, os versos 7 e 8, que dizem assim, amados, esses versos estão todos sublinhados na minha Bíblia, porque eu preciso deles. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, não vem de você, não vem de outra pessoa, não é o que o outro faz ou deixa de fazer e tal. Não, o amor não vem daqui, não é daqui de baixo, o amor vem de cima. Eu recebo para dar, não é da pessoa. Não, se me trata bem, se faz comida para mim, se passa roupa, se me leva para passear, se traz dinheiro para casa, se... Não, nada disso. O amor vem de cima, diz aqui. O amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso 8 diz, aquele que não ama pode ser crente, pode ser adventista, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o que for, mas não conhece a Deus, porque Deus é amor. Filho e filha, olha, Bíblia fechada. Jesus não está chamando a gente para fazer um parzinho bonitinho. Até porque a gente não vai de parzinho para o céu, sabia, né? Eu já tenho figurinha por aí de casalzinho indo para o céu. A gente não vai de casalzinho, não vamos de casalzinho para o céu. Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Mas por que a gente precisa investir nessas coisas aqui? Porque isso tem que ver com minha vida eterna. São questões espirituais e não matrimoniais. Nós vamos orar agora, vamos nos pôr de joelhos. E nós vamos pedir para Deus um milagre que eu preciso. Meu Deus, me faça uma pessoa amorosa. Não só com a minha esposa, é com todo mundo, é na rua, é no trânsito, uma dificuldade minha, no trânsito. Meu Deus, me faça uma pessoa amorosa. Vamos ajoelhar.
Senhor Deus, mais uma vez estamos adorando ao Teu Filho Jesus, que veio a este mundo nos ensinar o que é amor. Nós não conhecemos, não temos nem ideia do que é isso. A Tua palavra nos dá vislumbres desse amor. Nós queremos aprender a imitar o Teu Filho Jesus, que veio entregar a sua vida por pessoas que o rejeitaram, não o quiseram, o maltrataram e por fim o mataram. Nós queremos descobrir o que é o prazer de receber o Espírito Santo e receber um novo coração, uma nova natureza, a habilitação para agir como Jesus agiu. Nesse momento nós confessamos nossos pecados. Somos pecadores. O Senhor sabe disso. Obrigado porque o Senhor ama pecadores. Obrigado porque o Senhor perdoa pecadores. Obrigado porque o Senhor morreu por pecadores. E obrigado porque o Senhor está ansioso para derramar o Espírito Santo sobre nós e criar em nós um novo coração. Agora, Senhor, fortalece nosso hábito, nossa decisão de ler a Bíblia todos os dias, de pôr em primeiro lugar, de ter um horário para acordar. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.